Boa tarde a todos os irmãos. Começando agradecendo o convite da Darlene, da Túlia, para participar desse nosso encontro. Novos temas, novos desafios. A proposta, acho que nós vamos fazer, é falar velhos desafios para esses novos tempos. O Sermão da Montanha é um dos mais belos e verdadeiros ensinamentos da literatura espiritual. Se a Bíblia contém como seu evangelho o coração, com certeza o Sermão da Montanha é a alma do evangelho. É a alma não só do evangelho, como também é a alma de todas as religiões humanas. No Sermão da Montanha, nesse ensinamento que o Nazareno nos trouxe, está o patrimônio universal de todas as religiões. Nele converge o Oriente e o Ocidente, o brahmanismo e o cristianismo. Nele contém do Kabbalah, de Hermes Trismegisto do Egito, dos Vedas, do Bhagavad Gita, Tao Te Ching, de Lao Tse do Oriente, ensinamentos de Buda, Tolstói e Gandhi. Para que possamos ter uma ideia, quando perguntaram ao Mahatma Gandhi qual foi a inspiração para a sua doutrina do Ahimsa, não violência, e do Satyagraha, o apego à verdade, ele disse que teria aprendido na infância dos lábios da sua mãe quando colocava os princípios do Bhagavad Gita. Mais tarde, na fase adulta, compreendeu e percebeu a confirmação ao estudar o Sermão da Montanha. E terminou com o aprimoramento nas obras de Leon Tolstói. O que faz com que Mahatma Gandhi diz que poderíamos perder tudo que foi escrito das religiões de todo o mundo. Mas se salvássemos o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão da Montanha, portanto, contém a nossa escada de Jacó, as virtudes que nós devemos desenvolver para a conquista do reino do céu, como disse a Sandra, não fora de nós, mas sim dentro de nós. Porque a hora que nós conquistamos essas virtudes, nós nos libertamos. Pegamos a figura da linguagem, da roda de Sansara, do hinduísmo, do budismo, que é a roda, o ciclo das reencarnações. Enquanto não atingirmos essas virtudes, vamos ficar aprisionados nesse ciclo reencarnatório de nascimentos, até que possamos despertar essas virtudes, o nirvana, a iluminação, quando conquistarmos as virtudes que estão no sermão da bem-aventurança. Sabendo disso, Jesus, ao expor isso àquela população, no dizer de Humberto de Campos, ele sabia que estava falando um hino de amor e de esperança, que deveria ficar repercutindo para o futuro. Por isso, ele escolheu o melhor dos cenários, que foi o templo da natureza. As encostas verdejantes, o céu, as brisas perfumadas. E aí perguntamos em que momento deve ter ocorrido esse Sermão da Montanha, que é narrado no seu início no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7, só que já começa com as bem-aventuranças. Sabemos que Jesus deve ter tido todo um preparo, usando a natureza e todos os símbolos para falar não a parte intelectual, mas para falar ao sentimento, para falar ao coração. Porque é difícil para o homem mundano, o homem do dia a dia, aceitar que devemos fazer o bem àqueles que nos perseguem, que devemos ceder a túnica àquele que levou nossa capa, ou que devemos ceder uma outra injustiça ao invés de revidar aquela que tivemos. É difícil mentalmente imaginarmos isso. Então esse sermão é um convite para uma introspecção. Não uma vida mundana, mas a vida do viajor que somos do universo. É uma proposta muito maior.
Jesus, então, começa esse ensinamento em que horário, em que momento? O Décio falou agora de manhã, que ele anda de manhã, e acha o amanhecer lindo. Eu ando à tarde. E vou te dizer, ao fim de tarde em Campo Grande, é maravilhoso. E usando toda essa beleza para atingir a alma, nos diz Humberto de Campos que o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelavam-se a turba imensa. Centenas de criaturas amontoavam-se, a fim de ver as palavras do Senhor num cenário que se aureolava de brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhos trêmulos, lavradores simples, mulheres do povo agarradas aos seus filhinhos. Entre os homens sadios e fortes, haviam cegos, crianças doentes. Haviam homens maltrapilhos, exibindo as verminas que corroíam suas mãos e pés. Se cumprimentavam-se, aguardando o mestre. E sobre o olhar de alegria de todos, eis que surge a figura do mestre, na eminência enfeitada de verduras, onde perpassavam calmamente os ventos bonitos da tarde. E Jesus começou então seu discurso, deixando muito claro que falava aquelas pessoas vencidas e sofredoras do mundo inteiro. Também chamando a atenção de Levi, que representava a aristocracia intelectual dentre os seus discípulos. E lá, pela primeira vez, Jesus fala das bem-aventuranças. Suas palavras caem como bálsamo eterno naqueles corações desditosos. Depois de muito falar das bem-aventuranças, de como que o amor iria edificar maravilhas perenes e sublimadas, mostrou que suas promessas estariam dirigidas ao futuro incomensurável da humanidade. Eu chamo a atenção. Aquelas palavras deveriam ser reverberadas até o futuro incomensurável da humanidade. Do alto do monte, sopra um breve vento, cheio de delicadas vagas de perfume. E toda a brisa da Galileia se imanta, fica toda impregnada das virtudes poderosas e indestrutíveis daquelas palavras. E por autorização do alto foram sendo derramadas em toda a terra, em todos os aflitos. Ao terminar a sua locução, estrelas brilhavam no firmamento, como uma radiosa bênção divina. As mães traziam seus filhos para serem abençoados. Anciãos, com frontes nevadas no inverno da vida, beijavam suas mãos. Cegos, paralíticos, corriam com semblante, pensando, bem-aventurado esse homem, bem-aventurado esse Filho de Deus. Dessa forma, Humberto de Campos narra toda a perspectiva desse sermão, que, como ele disse, deveria repercutir e reverberar até os dias de hoje. Nós poderíamos pensar como o som, uma onda mecânica, pode reverberar por séculos. Certamente, imaginamos que não seria esse som, essa onda mecânica, mas Jesus teria falado exatamente na linguagem, na onda do vácuo, como nos diz o maestro Rossini, em Músicas Celestes, que essas músicas celestes que vibram no vácuo, cuja harmonia leva o sentimento do autor até aquele que o ouve. O sentimento do Cristo. Talvez esteja reverberando até hoje, esperando as nossas virtudes para concebê-las.
Mas Jesus, ao terminar o sermão, ao terminar a última frase do capítulo 7, nos faz uma advertência. Nos diz: aquele que ouve essas palavras e a põe em prática é o homem prudente, é o homem sábio. Aquele que ouve essas palavras e não a põe em prática é o tolo, é o insensato. Da mesma forma que quando ele estava na intimidade com seus discípulos, lá no sermão do cenáculo, ele dizia: aquele que permanecer em mim e as minhas palavras em ti, tem diferença. Não basta estarmos nele, se as palavras dele não estiverem dentro de nós. Portanto, para saber a diferença entre o homem tolo e o homem prudente, gostaríamos de fazer uma experiência, levar todos os irmãos para saber com a nossa história quem é o prudente e quem é o tolo, quem é o certo e quem é o errado, se devemos amar ou não os nossos inimigos ou se isso é tolice. Como o Haroldo Dutra disse agora há pouco, nós moramos na nossa consciência. E aí eu convido a todos os irmãos para fazerem uma viagem no tempo e no espaço. A cidade de Corinto. A data, 34 depois de Cristo. Quando vemos o senhor idoso indo ao mercado para comprar seus víveres, passa por uma guarnição, passa discreto, sem chamar atenção, ouve um grito: judeu desprezível, como passa pelos seus senhores sem cumprimentar? Um breve diálogo, já vem safanões, socos, naquele senhor de idade. Humilhado, vai ao mercado. De lá ele ouve que o questor iria ouvir aquelas pessoas que se sentiam injustiçadas. Ele, que tivera várias terras em Corinto, perdera quase tudo. Era o momento da justiça, dizia ele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porém, essas frases são para a justiça do alto. E aqui fazemos um parênteses. Vamos até o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Quando Kardec elenca o Código Penal da Vida Futura, as suas 33 itens, e ele termina o último de uma forma magistral. Quando ele diz o que é a justiça divina: a cada um segundo as suas obras, tanto na terra como no céu. Ele diz mais ou menos o seguinte: vou te dar um terreno, plante o que quiser. A justiça divina é a certeza da colheita. Isso é bom, isso é mau. A certeza da colheita. Com certeza, o senhor Jezedeb não estava pensando nessa justiça. Portanto, chega em casa, começa a falar com seus filhos, que foi humilhado tanto na ida como na volta, e que na volta também teve problemas. Gesiel e Abigail ouviram, e Gesiel disse com muita propriedade: Pai, nosso Deus é de amor e de justiça. Vamos entregar a ele. E aí ele diz também que estava com vontade de ir lá reclamar as terras perdidas, tomadas pelo Império Romano. Seu filho: pai, a nossa geração, a história do nosso povo, o povo hebreu, o povo judeu, fomos escravos, perdemos terras, e o que nós aprendemos é a fidelidade. Não perdermos nunca a confiança no pai, que o pai sabe o que é melhor para os filhos. Estamos esperando, pai, o Messias que irá nos libertar dessa escravidão dos romanos. Vamos aguardar. Mas o seu pai não ouve, vai reclamar e acaba perdendo tudo. Volta sem terra, sem casa. E naquele momento, o ódio no seu coração, pensamento de vingança ao retornar, passando pelas terras do questor, que eram dele no passado, pensa em colocar fogo. Vou fazer justiça. Acabou colocando fogo em toda a plantação. Chega em casa satisfeito,
Mas quando tem a notícia que seu filho Gesiel estava também tentando ajudar a apagar incêndio. Poderia perder o filho através de uma ação tola sua, através da vingança, através da tentativa do ódio. Bem-aventurados aqueles que têm pureza no coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm pureza no coração, que virtude que é essa? É muito simples. É retirar a impureza do nosso coração. Retirar a impureza dos nossos sentimentos. Ter pureza no coração é retirar as impurezas. E para que possamos retirá-las, devemos ter a certeza de como que ela é, qual é a sua origem, como funciona. Poderíamos dizer que a origem tanto da pureza como da impureza é a mesma. Porque é o processo utilizado na nossa jornada evolutiva. É muito simples. Nós fomos feitos das nossas experiências. Vamos repetindo, criamos hábitos. Esses hábitos, se forem positivos, chamamos de virtudes. Repetimos, criamos hábitos. Se forem negativos, chamamos de vícios. E ao repetirmos esses atos ou situações, vamos criando, no dizer de Jorge Andréa, vórtices energéticos. Quando mais repetimos, mais força damos a esse redemoinho, a esses vórtices energéticos que vão sendo assimilados no nosso corpo espiritual, pelo Espírito. E se for de natureza do Espírito, ou seja, virtude, eles gravitam para o seu interior, propriedade e patrimônio do Espírito. Mas se esses vórtices que repetimos, forem negativos em forma de vícios, devem ser retirados. E quem vai retirar? Quem o colocou. Acho muito interessante uma história. Falam de Nikola Tesla. Nikola Tesla é um inventor, engenheiro, responsável até como que é feita a distribuição da energia elétrica, até mesmo nos dias de hoje. Muitas coisas, muitos mitos se contam deles, e uma delas é que ele era viciado em jogos. E nesse vício, um dia ele chegou na sua casa. Tua mãe estava guardando com um pouquinho de dinheiro. Deu para ele, falou: Nicolas, se você tiver que perder tudo para largar esse vício, toma, esse é o nosso tudo. E aí ele entendeu que a sua mãe era uma das pessoas que teria compreendido a natureza humana, porque a sua mãe nunca o repreendeu. Porque a sua mãe sabia que para que o homem seja livre, seja salvo de uma tolice ou um vício, não será através do esforço ou protesto do outro, mas sim através do esforço pessoal. Questão 909 do Livro dos Espíritos pergunta se nós podemos nos livrarmos das más tendências pela vontade. E a resposta é tão simples: sim, e até triste. Às vezes com mínimo de vontade. O que não tem é esforço. Ah, quantos de vós têm a vontade, eu tenho esforço? Mas ele nos dá uma dica na questão 910. Poderemos solicitar os espíritos que nos ajudem a combater essas nossas paixões. E aqui é uma dica muito importante para nós que nós nos esquecemos. Se orarmos com sinceridade a Deus e ao nosso bom gênio, nosso bom gênio entende-se nosso espírito protetor, que nos acompanha, responsável pela nossa reencarnação diretamente do nosso lado. Se orarmos para o nosso bom gênio, com certeza ele virá ao nosso auxílio, porque esta é a sua missão. Essa é a sua missão. Qual foi a última vez que nós oramos para esse nosso espírito protetor? Qual foi a última vez que pedimos força para que ele nos auxiliasse a nos libertarmos das nossas tolices, dos nossos vícios, ou que aceitássemos determinadas situações? Qual foi a última vez que conversamos com ele? E na questão 911,
Continua. Será que existe uma paixão tão viva? Será que existe uma paixão tão irresistível que a vontade não pode superá-la? Muitos de vocês dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Porque na maioria das vezes ficam até felizes que isso não acontece. Porque o espírito se compraz naquele vício, se compraz naquela paixão. Isso mostra a inferioridade do espírito. E toda vez que ele coloca energia para sair dessa situação, é porque ele viu a sua essência espiritual. É a luta da matéria, do espírito com a matéria. Por isso que na questão 893, respondendo a respeito das virtudes, dizem, sempre há virtude quando há uma atitude voluntária para lutar contra as nossas más tendências. Veja, limpeza do coração é toda a nossa luta, é qualidades, são virtudes. Chegando em casa, Gesiel ficou sabendo que seu pai é que teria posto fogo nas terras. Pai, por que colocaste o seu braço vingativo? Por que não esperastes a justiça de Deus? Porque as consequências continuariam. No dia seguinte aparecem os soldados e levam Jezebel, Abigail e Gesiel. Levam todos para a prisão. Sabiam quem tinha colocado fogo? Começaram então a Inquisição, começaram então as perguntas. Açoites. Deveriam ser açoitados o seu Josedebe. Sabendo que não suportaria, seu filho falou, não, quem pôs fogo fui eu. E aí chega a notícia que 2 funcionários haviam morrido. Olha só, às vezes 1 minuto de tolice nossa, 1 minuto que a gente solta aquele nosso touro paleolítico que nós trazemos dentro de nós, provocamos estragos para séculos. Aquele minuto que soltamos aquele touro, não sabemos aonde vão os prejuízos. E aí, naquele momento, começam os açoites. Sangues, gritos, Abigail ali, chorando, vendo o irmão, o pai. Gesiel, vendo que o pai não irá suportar, diz, irmã, cante, ore, a oração dos aflitos. E começa então, Abigail, a cantar a oração dos aflitos. Todos param. Porque aquele canto parecia o gorjear de um rouxinol com dor de uma ferida no fim da tarde. Ela chorava a dor do irmão, do pai, e a maldade de seus algozes. Então o questor fala, tira essa menina daqui. Ela olha para Gesiel, preso, amarrado, um corpo cheio de sangue, respiração ofegante. É a última vez que ela vê aquele irmão, queria vê-lo novamente. Vai embora. Vou dar um spoiler, essa cena vai se repetir. E aí, ela sai correndo e Gesiel é condenado a trabalhar nas galhas. Ficar lá nos porões das embarcações, em meio a escravos, em meio a criminosos. E lá vai Gesiel, com serenidade. Naquele meio de revolta, de ódio, naquele meio de dor, ele sempre tem uma palavra amiga. Ele sempre fala da esperança. Ele sempre fala do amor. O gestor começa a olhar e se interessa por aquele jovem. Ele levava paz àquele local. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é esperar uma guerra e ir lá na guerra e querer fazer. Não. Ser pacificador é levar a paz de Cristo. E já disse Lacordaire agora há pouco para nós, que quem melhor reconheceu essa paz de Cristo, que melhor descreveu,
foi Francisco de Assis. Eu queria que vocês me ajudassem agora, até para não dormir também, né? Ele diz: Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Fazer instrumento de vossa paz é ser um pacificador. Ali está o manual do pacificador. Me ajudem. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de sua paz. O pacificador leva. Leva. Onde houver ódio, que eu leve. Onde houver ofensa, que eu leve. Onde houver dúvidas, onde houver desespero, onde houver erro, onde houver tristeza, onde houver trevas, onde houver desespero, que eu leve esperança. Essa é a virtude de ser um pacificador. Podemos ser pacificador na nossa casa, podemos ser pacificador no nosso trabalho, podemos ser pacificadores no nosso bairro. Essas virtudes estão próximas de nós, não estão tão distantes. A embarcação teve que parar num porto. Para em Cefalônia. E em Cefalônia sobe um rapaz muito importante. Sobe na embarcação Sérgio Paulo, com uma missão brilhante para o Império Romano. Homem importante para Roma. Todos ficam assustados, devem dar o melhor àquele homem. Os melhores cômodos, os melhores alimentos. Mas quando Sérgio Paulo chega, começa a apresentar febre, chagas purulentas. E nas cercanias de Cefalópolis havia uma peste desconhecida. Teria ele pego essa doença? Trancaram ele nos seus aposentos. E quem iria lá cuidar dele? Quem teria coragem de entrar naquele quarto para pegar a doença? Quem iria? Chamou o feitor. Chama um escravo. Chama um escravo para cuidar daquele homem importante, porque devemos a Roma explicações. Não podemos abandoná-lo. Quem ele chama? Gesiel. Gesiel chega, vê aquele homem com as chagas purulentas, febre alta, alucinações, começa a se deparar, as feridas aumentam, sangram. Ele talvez lembra do seu pai, as dores. Vê o homem sozinho, lembra da sua irmã, que não sabia onde estava, foi abandonada. Lembra das suas dores e teve compaixão para com aquele estranho. Teve compaixão para aquele homem. E quando ele se debatia, o abraçava e falava de Deus, falava de esperança, falava em fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque atingirão a misericórdia. Misericórdia vem de miserere mais cordium. Sentir compaixão, sentir a dor do outro no coração. E por isso que às vezes nós passamos por situações difíceis, porque quando vemos o irmão passando, naquele nosso abraço falamos: eu sei o que tu passas, meu irmão. Tenha força. Eu sei o que está sentindo, é ter compaixão. E naquele momento, e a sua dedicação, Sérgio Paulo melhora. Porém, quando ele apresenta as melhoras, Gesiel cai em febre. Começa a aparecer chagas no seu corpo. Mas ele não era um homem importante, ele não era um político. E o protocolo: se escravo pegar qualquer doença, jogue-o ao mar. Tudo pronto para jogar o escravo ao mar. Sérgio Paulo, de gratidão, vendo eles com as dores que ele sentiu no passado, tem compaixão, tem misericórdia.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque atingirão a misericórdia. A misericórdia é contagiante. Fazemos para com o próximo, ele recebe, se tiver gratidão, fará com o seguinte, talvez assim conseguiremos mudar parte da humanidade. Faz um acordo, ao invés de jogá-lo ao mar, coloque-o num barco, deixe-o na praia de Jobe, coloque nos documentos que o escravo Gesiel foi jogado ao mar. E nesse ato, Gesiel está livre. Quantas vezes a doença do corpo provoca a liberdade da alma? Quantas vezes as dores, os tropeços do corpo, as lamentações, as aflições, são para provocar a liberdade do espírito. Por isso, Delfine de Girardin, no capítulo 5, item 24, diz que o mal não está naquilo que nós achamos dos sofrimentos, o mal está nas consequências que o damos. Quando chegamos no plano espiritual é que sabemos se aquilo que passamos foi mal ou se foi bem. No mesmo capítulo, no item 21, Samson diz: devereis se elevar acima do terra a terra, porque onde veres o mal, na maioria das vezes, está ocorrendo bem. Onde vê a cega fatalidade, está a divina providência. Prescutais e verás um sentido nobre para o que está passando. Porque o Senhor do universo não estaria fazendo você passar por isso por um simples capricho seu. Jobe parece que foi a cidade escolhida pelo plano espiritual para provocar o encontro de três almas. Porque quando Abigail sai daquela sala do martírio, sem casa, sem terra, sem pai, sem irmão, sem ninguém, recebe o conselho de amigos para procurar Zacarias e Ruth, um casal que teria acabado de perder seu único filho por arbitrariedade do Império Romano. Acabaram de perder o filho, coração em luto. Em coração em luto ali estavam, receberam Abigail como filha. E ao receber Abigail como filha, levaram ela para a estrada de Jobe. Numa casinha, no caminho. Ela conhece um jovem inteligente, com um futuro brilhante dentro do judaísmo, Saulo de Tarso. Nas suas conversas, fala do seu irmão, da saudade, e ele, como cidadão romano, também diz que pode tentar interferir e fazem de seus objetivos procurar o seu irmão Gesiel. Mas Saulo de Tarso, também querendo novas posições no Sinédrio, fica sabendo da casa do caminho e o intriga. Por outro lado, Gesiel, quando abandonado na estrada de Jobe, doente sem recursos, vai ser levado para onde eram levados todas as pessoas doentes e sem recursos. Num lugar chamado a Casa do Caminho. Onde os discípulos, os apóstolos de Jesus, davam o alimento físico e espiritual. Lá chegando, com as suas doenças, com as suas febres, Gesiel ficava falando dos patriarcas, do Messias que iria libertá-los. Pedro chama, o Messias já chegou. Entrega as anotações do Evangelho de Mateus e mostra. Gesiel se encanta com aquela mensagem e aí começa a provocar o alimento também do corpo e do espírito. Numa de suas preeleições, Saulo de Tarso lá estava. Achava um absurdo falar daquele carpinteiro que o próprio Sinédrio havia acusado. Começou a provocá-lo, começaram a discuti-lo. Mas Gesiel tinha um profundo conhecimento da Torá, do Evangelho, praticamente humilhou.
aquele senhor da tribuna, começou a perseguir então Levi. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos pela justiça, que deles é o reino dos céus. Saulo de Tarso, desculpe. Não satisfeito, queria levá-lo para o sinédrio. Lá sim ele era o senhor da lei. Lá sim ele poderia impor a sentença àquele homem estúpido. Pediu a Neemias, um amigo íntimo, preciso de uma denúncia no sinédrio. Vá lá e faça a denúncia. Neemias vai lá e faz uma denúncia absurda, cheia de mentiras, alegorias falsas, para alegrar o amigo. Bem-aventurados sois vós, quando vós sofreis injustiças e perseguição, e mentindo, falarão todo o mal sobre ti por minha causa. Gesiel experimentou todas bem-aventuranças. Aí foi levado ao sinédrio. Em meus discursos, diálogos, também começou aquela arenga. E aquela Saulo de Tarso foi perdendo a disputa. E como todo homem que começa a perder na palavra, parte da ignorância. E em um momento em que ele via que não tinha mais atitude nenhuma, começa a levantar e esbofetear Estevão. Nesse momento, Estevão pede força a Cristo para que ele continue fiel ao seu testemunho. Foi a primeira vez que percebemos na leitura do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, na sua primeira parte, que conta só a história de Estevão, que na segunda vai contar a história de Paulo. Foi no primeiro momento que vimos que ele teve uma luta interna do homem velho e do homem novo. Mas lembrou-se das bofetadas que seu pai levou e na hora ele não ligou. Lembrou-se de Cristo. Lembrou-se de tudo que havia passado com os ensinamentos apenas de Moisés. Segundo o ensinamento de Moisés, ele teria suportado tudo aquilo, por que não? Após descobrir o verdadeiro ensinamento do amor proposto por Jesus. Paulo gritava, covarde, é isto que aprendestes? A distância entre a paz e a violência é tão grande como a força de Cristo é a tua força. Distintas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que praticam a rinça, não violência, herdarão a terra. E naquele momento, Paulo, já sem recursos, efetiva a lei. Deverá ser acusado de lapidação. A sentença estava dada. Satisfeito com tudo isso, chama Abigail, a sua noiva, para que possa testemunhar o seu momento de triunfo. Achava o doutor da lei que seria o seu triunfo mediante seus pares. Abigail vai. Não queria presenciar aquela cena. Mas quando começa a olhar, aquele homem ajoelhado no tronco, amarrado, sofrendo. Peito cansado, todo marcado pelas pedras. Olha aquele rosto fino, aquela barba. Reconhece, é seu irmão. Que cena é essa? Seu irmão estava ali. A cena se repetia. A última vez que eu via foi exatamente assim. De joelhos, sofrendo. Esse é meu irmão, gritava.
E nesse momento, Gesiel teve um desdobramento. Nesse desdobramento, conseguiu ver a figura de Jesus. Jesus olhando para o doutor de Tarso, com repreensão, as atitudes que ele estava tendo em nome do Deus. E nesse momento, Gesiel tem um imenso sentimento de carinho e amor para o seu algoz. E ao ver Jesus olhando para Saulo, diz: Senhor, não lhe coloque esse pecado. Eu conheço Cristo, ele não. Senhor, não lhe impune esse pecado. Eu conheço Cristo, ele não. Talvez essa frase deveríamos pegar para nós. Quantas vezes nos lastimamos, reclamamos da atitude de A ou B ou C, quando na realidade deveríamos dizer: Senhor, eu conheço Cristo, eles não. Eu conheço as leis naturais, eles não. Talvez nesse momento deveríamos ter um sentimento de amor, de carinho, para com aquelas pessoas que com certeza uma hora irão se deparar com essa mesma lei. Mas, em um momento em que suas últimas forças começam, seu último ar está acabando, recebe uma pedrada na testa que lhe brota uma flor de sangue. Jesus vem lhe acariciar. Começa a lhe acariciar na fronte. Hinos de amores começam a ser cantados. Hinos de amores mostrando os motivos do sermão das bem-aventuranças. Sim, quando Estevão estava partindo para o plano espiritual, ele ouviu gloriosos hinos falando do sermão da montanha, falando das virtudes que ele foi adquirindo ao longo da jornada. Quem é o esperto? Quem é o certo? Quem está levando vantagem no dia a dia? Mas ainda, utilizando dos seus últimos recursos, Gesiel olha para sua irmã feliz. Com quem te deixo? Este é Saulo, meu noivo. Gesiel olha para Saulo, olha para Abigail. Que Deus os abençoe. Não tenho pelo seu noivo nenhuma inimizade. Pelo contrário, tenho ele como irmão. Saulo é um homem bondoso e enérgico. Defende a lei de Moisés até o último ponto. O dia que conhecer Cristo, o fará com a mesma energia. E é recebido pelo Mestre, em meio àqueles hinos do Sermão da Montanha. Não falamos aí de uma das principais bem-aventuranças, que é a primeira. Não falamos da bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, a primeira. Porque eu sempre tive muita dificuldade em entender esse pobres em espírito. Sabemos que a humildade é uma das primeiras virtudes para podermos adquirirmos as outras. Sabemos que Saulo de Tarso se achava cheio de razão, achava que pela morte, pela perseguição, estava defendendo seu Deus. Mas sabemos que Estevão conseguiu as virtudes. Então, se olharmos para Estevão, em todas as suas atitudes, na sua humildade, no seu carinho, teremos o que é um homem pobre em espírito. E se olharmos que as virtudes que Estevão tinha, Saulo não tinha.
não era pacificador, não tinha pureza no coração, não tinha. Mas vai adquirir a partir do momento em que ele passa a ser pobre em espírito. Quando, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. A partir dali, ele começa a desenvolver todas as suas virtudes. É um exemplo, como disse Lacordaire, é um exemplo de superação. Mas antes disso, ele se recolhe no deserto da sua vida. Faz as suas reflexões. Começa a sofrer tudo aquilo que ele pregou. O que ele fez para com os outros, começaram a fazer para com ele. E aí ele começou a entender como desenvolver essas virtudes. E ao longo de toda a segunda parte do livro, ele as desenvolve, mostrando a todos nós a possibilidade, desde que nós nos mantemos em Cristo e suas palavras em nós. Um hino de amor, ele nos narra lá em Coríntios, carta aos Coríntios. E ali ele mostra toda a superação que ele teve, toda a sua humildade, paciência, determinação. Que todos nós possamos ir na conquista dessas virtudes, na escalada da montanha, que nada mais é do que uma escalada para o nosso interior. Nada mais é do que a conquista de nós mesmos. E um dia podemos falar como Saulo de Tarso, depois Paulo. Senhor, já não sou mais eu quem vive, mas sim Cristo que vive dentro de mim. Uma boa busca, uma boa entrada para o interior de todos nós, que possamos nos libertar das impurezas, desenvolver os vícios, e na certeza que todos nós nos veremos e nos encontraremos nos tabernáculos de luz. Muita paz, irmãos. Graças a Deus.